Existem 7 atitudes que Deus odeia. A última é a mais perigosa. Você sabia que a Bíblia revela apenas 7 atitudes que Deus diz odiar? E a última continua sendo praticada todos os dias, até por pessoas que dizem amar a Deus. E quando você descobrir qual é, talvez entenda por que tantas famílias, empresas e igrejas vivem destruídas. Nós vivemos em uma geração que fala muito sobre o amor de Deus. E isso é verdade. Deus é amor. Porém, existe um lado do caráter de Deus que quase ninguém gosta de mencionar. A Bíblia diz em Provérbios 6, 16, 19: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Observe que Deus não está falando de personalidade. Ele está falando de comportamentos. São atitudes que adoecem relacionamentos, destroem famílias e afastam o ser humano do propósito. A primeira delas são os olhos altivos. É o orgulho. É quando a pessoa acredita que já sabe tudo, não aceita correção e passa a viver acima da verdade. A neurociência mostra que pessoas excessivamente dominadas pelo ego têm maior dificuldade em revisar crenças, porque passam a proteger a própria imagem em vez de buscar a verdade. A segunda é a língua mentirosa. Toda mentira exige que o cérebro sustente 2 versões da realidade. Isso aumenta a carga emocional, gera ansiedade e destrói aquilo que sustenta qualquer relacionamento, a confiança. A terceira são as mãos que derramam sangue inocente. Sim, isso fala da violência, porém também nos faz refletir sobre pessoas que destroem reputações, matam sonhos e ferem profundamente através das palavras. A quarta é o coração que maquina pensamentos perversos, porque antes de um comportamento existir, ele nasceu em um pensamento. É dentro do coração que toda decisão começa. A quinta são os pés que correm para o mal. São pessoas que sempre encontram um caminho para o pecado, para o conflito, para o atalho errado. Quanto mais repetimos um comportamento, mais o cérebro fortalece esse caminho, transformando escolhas em hábito. A sexta é a testemunha falsa que profere mentiras. Porque quem distorce a verdade não destrói apenas a vida do outro, destrói também o próprio caráter. Até aqui, talvez, você imaginasse que Deus encerraria a lista. Porém, existe uma 7ª atitude, a única que a Bíblia diz que Deus não apenas odeia, ele abomina. E talvez essa resposta surpreenda você. Não é o assassino, não é o mentiroso, não é o orgulhoso. É aquele que semeia contenda entre irmãos. Observe a profundidade disso. Não é apenas quem discute, é quem cria divisão, quem leva uma conversa de um lado para o outro, quem planta suspeitas, quem alimenta fofocas, quem manipula relacionamentos, quem coloca pessoas umas contra as outras. E talvez seja exatamente por isso que Deus trate essa atitude com tanta seriedade. Porque quem divide pessoas destrói aquilo que Deus deseja unir. A neurociência confirma isso. Ambientes marcados por fofoca, manipulação e conflitos constantes mantêm o cérebro em estado permanente de ameaça. A criatividade diminui, a confiança desaparece, os relacionamentos adoecem, famílias se rompem, empresas enfraquecem, igrejas se dividem. Tudo começa com alguém que decidiu semear contenda. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual dessas 7 atitudes você acredita que a nossa geração mais normalizou? Ou que talvez você está fazendo? Comenta a liberdade que eu vou te enviar um direct. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre essa mensagem
e transformar os próprios comportamentos. Perceba que Deus não começou falando sobre ações. Ele começou falando sobre o coração, porque tudo aquilo que fazemos nasce primeiro dentro de nós. Jesus nunca veio apenas mudar comportamentos, ele veio transformar corações. Porque quando o coração muda, as palavras mudam, as atitudes mudam, os relacionamentos mudam e uma geração inteira pode ser restaurada. Eu sou Esther Siqueira, especialista em neurocomportamento, e uma das coisas que mais aprendi estudando comportamento humano é que os maiores inimigos da nossa vida raramente começam do lado de fora. Eles começam dentro do coração, porque o maior erro do ser humano é esquecer que ele é um ser espiritual. Fortaleça sua mente, cuide do seu corpo e nunca negligencie o seu espírito, porque aquilo que você alimenta no coração, cedo ou tarde se manifesta na sua vida. Lembre-se, você se torna aquilo que faz por repetidas vezes. O famoso 1% todos os dias.